Hoje meu cabelo está ao natural, porque não deu pra arrumar do jeito que eu queria. Então ele tá natural do jeito que veio ao mundo. Uma onda de cabelo voar em algum momento aqui. É porque eu não fiz nada com ele hoje. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o edifício Joelma e a história da Volkmar. Essa história foi pedida por um de vocês nos comentários, o que me deixou muito feliz. Eu adoro quando as pessoas pedem pra eu fazer as coisas, significa que vocês gostam do meu conteúdo e que vocês querem que eu fale de uma coisa que vocês escolheram, né? E eu adoro essa participação, então qualquer caso, qualquer coisa que vocês gostem, que vocês gostariam que eu falasse no canal, podem me mandar aqui num comentário ou então nas minhas redes sociais por DM, que eu vou também responder e vou fazer a história, tá? Pode demorar, às vezes eu já tenho vídeo planejado pra uma semana depois, então às vezes pode demorar. Eu quero começar então esse vídeo falando sobre o edifício Joelma, é claro, dizendo que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nesses vídeos. Esses vídeos são feitos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem conhecidos e a gente lembre um pouco mais aí da cultura do nosso país e o que aconteceu com esses lugares e essas pessoas. Vamos começar então? A Volkmar Carvalho dos Santos era uma garota de 21 anos e ela trabalhava no 23º andar do edifício Joelma, em São Paulo. Ela trabalhava como processadora de dados e estava prestes a se matricular na faculdade de letras para ser professora. No dia 1º de fevereiro de 1974, ela chegou para trabalhar às 8 da manhã e por volta das 8h45, um curto-circuito em um dos ar-condicionados do prédio provocou um incêndio enorme no 12º andar. Infelizmente, como a Volkmar estava nos andares de cima, ela não conseguiu descer, ela não conseguiu fugir do fogo e foi estimado que os andares mais altos do prédio chegaram a 700 graus Celsius. Então realmente não tinha como as pessoas sobreviverem lá até que o fogo fosse apagado. Houveram até relatos de que, enquanto os bombeiros tentavam controlar o fogo, muitas pessoas tentavam pular da janela para fugir do calor, mas essas pessoas acabavam morrendo igual, porque era um prédio muito alto. Então, foi um dia muito trágico mesmo. A Volkmar e as suas colegas ali do 23º andar, elas fizeram parte desse grupo de 191 pessoas que morreram nesse dia no edifício Joelma. Outras 300 pessoas ficaram feridas ou queimadas de alguma maneira, mas sobreviveram. 191 pessoas morreram nesse dia. O irmão da Volkmar, o Álvaro, ele trabalhava no 10º andar, então ele soube do fogo mais cedo e ele conseguiu fugir também mais rápido porque ele estava nos andares embaixo de onde o incêndio começou. Depois, né, algumas horas depois que o incêndio foi apagado e todas as vítimas foram levadas para o IML, ele identificou a irmã dele. Só que ele não teve coragem de dizer para a mãe que a irmã dele tinha morrido. A mãe deles, a Valquíria, ela era espírita, ela tinha muita experiência na religião espírita. Ela se comunicava com os espíritos, eles usavam várias maneiras diferentes ali de se comunicar com os espíritos. E nesse dia, ela recebeu a filha dela apareceu e disse pra ela: mãe, ele já me encontrou, ele já me achou. Foi só isso. Então a Valquíria foi até o Álvaro, irmão da Volkmar, e perguntou o que aconteceu. Eu acho que você já encontrou ela. E ele falou sim, ela já morreu. E foi assim que ela soube do falecimento da filha. 2 meses depois, eles resolveram contactar o médium Chico Xavier e perguntar pra ele como é que ela tava, assim, ver se ele conseguia algum contato com a Volkmar. Durante essa comunicação, a filha contou várias coisas pra mãe. Disse pra ela usar os cartões. Os cartões eram cartões com letras do alfabeto, várias letras e números que eles usavam para se comunicar, onde os espíritos moviam esses cartões e formavam palavras ou datas. E durante essa comunicação com os cartões, ela conseguiu uma data. E essa data foi 13 de julho de 1974. Quando, nessa data, eles tentaram contactar a Volkmar de novo, o avô dela transcreveu uma carta por ela, ou seja, ela tomou as mãos do avô e escreveu uma carta para a mãe. Essa carta foi publicada em um livro chamado Somos 6 e serviu também de inspiração para um filme.
essa carta é bem interessante, tipo, até para pessoas que não acreditam no sobrenatural e tal. É interessante ver como ela é escrita na primeira pessoa e de uma maneira muito culta, muito inteligente, assim, ela escreve com palavras formais, sabe? E também de uma maneira muito religiosa. Ela fala muitas vezes, ela fala que Deus não falhou com ela e que ela estava calma e contida porque ela sabia do destino dela e que ela estava se curando. Várias coisas que eu li. Tem na internet, é só pesquisar, tem com certeza na internet, não só o livro, como a carta em si transcrevida tem na internet. Agora eu vou falar sobre outras vítimas do edifício Joelma. Aquele dia, durante essa confusão, muitas pessoas tentavam descer de elevador. Má ideia. O que aconteceu? Elas foram completamente carbonizadas. Essas pessoas foram 13 pessoas no total. Como essas 13 pessoas nunca puderam ser identificadas, elas foram enterradas em uma fila, todas juntas. Foi feito como uma homenagem. E muitos fiéis vão até lá rezar por essas almas que nunca foram identificadas, não se sabe quem são, e rezam por elas e pedem por milagres. E também, por causa desses milagres que foram concedidos, dizem as pessoas, pelas almas, pelas 13 almas, como elas são chamadas, das 13 almas do edifício Joelma, foi construído ao lado do lugar onde elas estão enterradas uma capelinha. E aí nessa capelinha as pessoas vão para rezar pelas almas e também para pedir por milagres. A última coisa que eu vi e que eu queria falar sobre é sobre a história do lugar onde o edifício Joelma foi construído. Muitas pessoas, por causa dessa tragédia e tal, né, se perguntaram se havia uma história como um karma, assim, sabe? Um histórico do local que pudesse afirmar assim, é por isso que tem essa energia ruim nesse lugar. Eu acho que a energia ruim só tá lá agora porque todas as pessoas morreram em um incêndio agora, sabe? Tipo, a energia tá lá agora. Mas muitas pessoas culpam um acontecimento que teve lá durante os anos 40, em 1948. Então eu vou contar sobre isso. Viviam ali uma mãe e seus 3 filhos. Benedita, suas filhas Maria Antonieta, Cordélia e seu filho Paulo. Paulo era assistente de professor, ele tinha 26 anos e ele era assistente de professor na Universidade de São Paulo. Ele matou a mãe e as 2 irmãs, não se sabe o porquê, acredita-se que foi porque elas estavam ficando doentes e ele sabia que eventualmente ele ia ter que cuidar das 3, então ele não queria cuidar das 3 e matou as 3. Ele mandou um telegrama para ele mesmo durante uma viagem que ele fez, dizendo que elas haviam se acidentado e morrido. Então ele avisou toda a família, disse, elas sofreram um acidente e morreram, e é isso. Não teve enterro, não teve velório, e aqui no Brasil isso são coisas bem importantes, principalmente antigamente. Então é muito importante para essas pessoas ter um velório apropriado e ter um enterro apropriado, e não tiveram. Então elas questionaram o menino, ele não deu satisfação e elas chamaram a polícia, essas pessoas. A polícia veio então e questionou o Paulo, né, e resolveu olhar a casa, ver se tinha alguma prova de que alguma coisa tinha acontecido na casa. Eles então viram um poço que ele tinha lá nos fundos da casa, onde ele disse estar criando adubo, querendo produzir e fabricar adubo em casa, e que a água do cano não era boa o suficiente, então ele usava a água desse fosso. A polícia resolveu examinar o fosso, ver se tinha alguma coisa lá dentro, e sim, lá foram encontrados os corpos das 3 mulheres, a mãe e as 2 irmãs dele. Depois que a polícia percebeu isso, ele foi até o banheiro da casa e cometeu suicídio. Com essa tragédia, mais a história de um dos bombeiros que foi até o fundo do fosso remover os corpos e que pegou uma infecção por causa dos cadáveres. Dizem que isso aconteceu também e ele morreu também. E dizem que por causa disso tem um karma tão forte nesse lugar, e aí aconteceu a tragédia e aí o karma do lugar piorou. Eu acredito que seja só pelo incêndio. Eu não acho que, sabe,
no momento que construíram um prédio ele estava destinado a isso. Não. 20 anos depois desse assassinato ser descoberto, o edifício de Elma foi construído e ele tá aí, entendeu? Agora ele é o edifício Praça da Bandeira e ele ainda funciona, não funciona completamente, porque nem todas as salas podem ser alugadas, porque as pessoas entram lá e sentem uma energia forte, uma energia ruim, mas ele está de pé. Dá pra ver no Google Maps. História de uma enorme tragédia que aconteceu aqui no Brasil, né? É uma coisa que me deixa muito agoniada. Então talvez eu tenha falado de um jeito muito simples, talvez eu tenha me apressado pra falar sobre. Se pareceu que eu falei muito rápido ou que eu não dei atenção aos detalhes, é porque eu realmente fico muito desconfortável falando disso. Mas como foram vocês que pediram, eu fiz o vídeo, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais, mistérios, moda, resenhas, maquiagem, várias coisas, organização, planejamento, tem de tudo aqui no meu canal. Então se inscreve, fica de olho. Vídeos, vários vídeos estou criando, eu crio vídeos quase todo dia, posto quase todo dia também. Deixa o like se você gostou desse vídeo, faz um comentário qual outro caso você gostaria de ver ou que outro vídeo você gostaria que eu criasse, eu tenho tempo. Obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!